Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Naara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre PG. Sabe uma PG? Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que é uma PG? PG é uma progressão geométrica. Então, para a gente entender sobre a PG, eu vou estar dando três exemplos. Então, antes de definir o que é uma PG, vamos ver essas três sequências aqui. A primeira sequência, como que eu obtenho o segundo termo tendo o primeiro? Olha, o segundo termo é obtido pelo primeiro vezes 3, não é? Primeiro termo, ó, é os termos aqui da sequência, eu vou colocar aqui. Primeiro, 54, e assim por diante. Aqui, do 2 para o 6, ó, multipliquei por 3. Do 6 para o 18, ó, 6 vezes 3, que dá 18. Do 18 para 54, uma multiplicação de 3. E assim, e assim é, seguidamente, certo? Então, isso daqui é uma sequência onde se obtém o termo posterior, pegando o anterior, multiplicando por 3, certo? Então, a razão dessa sequência é 3, certo? Mas, professora, lá em PA, a gente somava, aqui está multiplicando. Então, não é uma PA, né? Não. Então, agora, segunda, ó, o que que acontece? Quinta, 15, 7,5, 3,75, certo? Ó, de 30 para 15, ou a gente multiplica por meio, ou que é a mesma coisa, 0,5. Ó, de 15 para dar 7,5, basta multiplicar por meio. Para obter 3,75, pega 7,5 e multiplica por meio. E isso continua infinitamente. Então, a razão dessa sequência é meio, e é uma multiplicação. Então, para você obter o termo posterior, você vai pegar o anterior e multiplicar por meio. Agora, essa terceira sequência aqui, ó. 1/3, 1/9 e 1/27. Como que eu obtenho o segundo termo usando o primeiro termo? Basta eu multiplicar por 1/3. 1/3, né? Não meio. Aqui, se eu multiplico, ó, por 1/3 de novo, o segundo termo, ó, se eu pego o segundo termo e multiplico por 1/3, eu obtenho o terceiro termo. Se eu pego 1/9 e multiplico por 1/3, eu obtenho o quarto termo. Então, os termos aqui é obtido pelo anterior multiplicado por uma constante, não é? Então, aqui, ó, a gente tem, você obtém o termo A2, pegando o A1, multiplicando por uma constante. O A3 não foi. O A2 vezes uma constante, certo? O A4 não foi. O A3 vezes uma constante, certo? Então, todas as vezes que isso acontece, a gente fala que é uma PG. Então, vamos definir uma PG corretamente? Então, a definição de uma progressão geométrica é
Então, toda sequência de número na qual cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante, a gente fala que é uma progressão geométrica. A progressão geométrica ela é conhecida como PG. E essa progressão geométrica é a constante a qual a gente pega o termo anterior e multiplica por ela, a gente chama de razão da progressão geométrica. E ela é representada pela letra Q, onde, como eu disse, é uma constante. Então, vamos entender direitinho a definição. Então, eu tenho uma sequência. Essa sequência vai ser uma progressão geométrica, se e somente se. Olha, o termo posterior é igual a anterior vezes a razão. Isso a partir do segundo termo. Então, isso daqui é exatamente o que a gente viu lá no exemplo, tá? Então, o que seria a razão? Como que eu obtenho essa razão? Pegando o segundo termo, dividindo pelo primeiro. E também é a mesma coisa de pegar o terceiro termo dividido pelo segundo termo. Que é a mesma coisa de pegar o enésimo termo menos... o enésimo termo dividido pelo enésimo menos um termo. Então, o termo posterior dividido pelo anterior. Então, você obtém a razão de uma PG pegando o termo posterior dividido pelo termo anterior. Agora, a gente vai ver alguns exemplos de PG. Então, aqui tem alguns exemplos, e todos esses exemplos aqui é uma PG. Então, a gente vai descobrir a razão dessa PG, certo? Não, nem todos. Todos é uma PG. Só que a gente vai descobrir a razão dessa PG. Então, isso aqui é uma PG. Essa PG, a razão dela é, ó, você obtém o segundo termo pegando o primeiro termo, multiplicando por 2. O terceiro termo você obtém pegando o segundo termo, multiplicando por 2. Então, a razão aqui, basta você pegar o segundo termo dividido pelo primeiro. A razão aqui, eu estou escrevendo como R. A razão a gente definiu como I. Então, essa razão aqui é de razão 2, certo? Agora, a segunda sequência. A segunda sequência também é uma PG. Mas qual é a razão dessa PG? Para mim descobrir a razão, basta pegar um dos termos aqui, por exemplo, menos 10, que é o terceiro termo, dividido pelo segundo termo. Olha, para ser uma PG, a razão tem que ser a mesma, tá? Para todos. Então, aqui vai ficar meio. Então, essa PG é de razão meio. Isso aqui é outra PG. Esta PG, ela tem razão, é a razão dela, ó. Basta pegar. Vamos pegar o terceiro termo dividido pelo segundo. Qual vai ser a razão disso daqui? Todos os dois dividem por 8, né? Então, vai ficar 2, aqui 38 dividido por 2, 6. Então, aqui vai ficar, divide tudo por 2, vai ficar, a razão é de 1/3, certo? Aqui você tem uma outra PG. Um exemplo de PG, mas qual é a razão? Vamos pegar o segundo termo dividido pelo primeiro. A razão aqui vai dar 3 positivo,
tá? Menos dividido por menos é mais. Agora, essa também é uma PG. Esse daqui é uma PG de razão 1, ó, porque é 5 dividido por 5, é uma PG constante. E é uma PA de razão 0, certo? Essa também é uma PG, só que a razão ela é indeterminada, de razão indeterminada, porque é 0 dividido por 0 é 0. Razão indeterminada. É uma PG, professora? Sim, é uma PG de razão indeterminada. Quero fazer outra pergunta. É uma PA? Sim, é uma PA de razão 0. Agora, essa daqui é uma PG, onde o primeiro termo é diferente de 0, os demais, todos, 0. Isso daqui, a razão dessa PG, ó, você vai pegar 0 dividido por 6. A razão vai ser 0. A razão dessa PG é 0, tá? Então, esse daqui são alguns exemplos de PG, e essa foi a nossa aula sobre a definição do que seria uma progressão geométrica. Então, se você gostou dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.